Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui do Lar Espírita Casa de Samaritano. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema Não Vim Destruir a Lei, que é o capítulo 1, e hoje nós vamos dar sequência a ele. E vamos falar do item número 11. Oi, Helena, Jaqueline Macedo, Ana Oliveira, Daiane Rego, Daiana, Lara, Liu Pinheiro. Nós vamos aguardando aqui nossos irmãos irem entrando. Alan, Jaqueline. E bom dia, Jaqueline. E nós vamos entrando, e aí eu vou dizer para vocês que caso alguém queira ir pegando a água pra gente fluidificar enquanto a gente faz a leitura e faz as vibrações, eu aguardo um pouquinho enquanto as pessoas vão entrando. Aí a gente dá início, tá? 1 minutinho aí para vocês pegarem a água de vocês. Tá tudo ok com a imagem, com o som? Tá alto demais o som ou tá tudo ok? Oi, Paula. Como já foi um item, já foi um capítulo que já vem sendo feito, né? E que ele foi dividido em 3, a gente vai dar uma repincelada. Quando primeiro ele começa a falar sobre Moisés, começa a falar dos mandamentos deixados por Moisés, né? E aí, que tudo, a gente tem que entender que tudo vem de acordo com o entendimento da sociedade da época, né? Que naquela época, as pessoas daquela época ainda eram muito, como é que a gente pode dizer, ainda muito não desenvolvidas para a questão do amor, da caridade. Tanto é que tinha muito caos, tinha o que eles falavam, o que eles representavam pelos holocaustos, né? E aí, mais adiante, veio Cristo, que demonstrou através de suas, não só através de mandamentos, né, que estavam já nas escrituras, ele demonstrou através de suas ações, as ações de caridade, as ações de amor com o próximo. E aí, isso trouxe já uma era de renovação para que se fosse feito uma revigoração de todos os preceitos de como a sociedade realmente é o antes e depois de Cristo, né? E aí, com isso, o Espiritismo vem para deixar esse entendimento de como Cristo veio e de como ele nos chamou, nos convidou a participar dessa nova era e dessa nova construção, né? Porque não adianta, claro, que a gente conhecer os preceitos é importantíssimo. Só que, além de conhecer os preceitos, os mandamentos, as escrituras deixadas, né, a gente precisa colocar isso em prática. E é isso que o Espiritismo vem trazendo na nova era, que é o conhecimento, que é a gente, através do nosso autoconhecimento, do nosso autoburilamento, para que possamos realmente fazer essa parte de nos melhorar o nosso entorno, para que a gente viva numa sociedade, num mundo que seja mais amoroso, mais caridoso, com mais solidariedade, enfim. E aí, a gente vai começar agora, né? Já falei até demais, já passaram alguns. A gente vai começar pelo item 11, que ele fala, que ele fala: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo.
ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da igreja, que eram os denominados os doutores da igreja na época, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos foi arrancado ao paganismo, dizemos melhor, a impiedade mais profunda, pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures, que estava em outro lugar, e não nos prazeres enervantes e fúlgidos, que eram os prazeres que não vinham de acordo com o que estava realmente com a centelha divina que existe em nós. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, também ouviu uma voz santa exclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me. Eu creio, sou cristão. Nessa parte aqui, em que a divindade o chama de Saulo, é bom a gente ressaltar que o Santo Agostinho era um estudioso da doutrina, da doutrina deixada por São Paulo, que também outrora era chamada de Saulo. E aí essa doutrina chama exatamente para a ideia de que na fé, que a salvação está na fé, e não só nas obras, nas palavras deixadas na Escritura, né? E o Santo Agostinho fazia isso muito vigorosamente, porque ele era um teólogo e ele estudava realmente essas manifestações por conta dessa sua profissão, né? E aí ele fala: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito as palavras, ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Nessa época, Santo Agostinho estava vivendo um momento muito tenebroso na vida dele, porque ele havia perdido sua mãe, que era uma das pessoas mais próximas, e ele estava vivendo também um momento conflituoso com uma mulher com quem ele vivia, que é a mãe do seu filho. E aí ele estava vivendo um momento muito conflituoso. E aí nesse momento todo ele se sentia muito angustiado e ele tentava entender por que aquelas coisas aconteciam. E aí nessa época ele teve um clarão que eu vou ler aqui mais adiante para vocês, mas foi um encontro realmente, quando ele estava na sombra, foi quando ele realmente conseguiu encontrar nas palavras de Jesus os ensinamentos realmente de que as coisas mudam, de que as coisas só passam por nós e que nós realmente precisamos estar atentos para a luz que Jesus envia para nós, né? E aí ele fala: eu sou persuadido de que a minha mãe voltará para me visitar e dar-me conselhos, revelando-me o que espera na vida futura. Nessa parte aqui, ele já fala da nossa crença de que há a vida futura, né? Ele já dá uma prévia noção de que haverá uma vida futura. Que ensinamentos nessas palavras e que previsão brilhante da doutrina, da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora pela divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, fez-se dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer,
ao responder todos aqueles que o chamam. Nota: Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito, o que não via como homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhes são reveladas e revelam o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença concernente aos espíritos íncubos e súcubos, sobre o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece com toda a sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o hoje, não faz sentido nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Então, como já foi dito desde o início desse capítulo, né, que ele vem ressaltando a parte de toda a história de Moisés, a questão dos mandamentos, de que haviam aqueles mandamentos a serem seguidos, mas na frente a gente vem com a entrada de Jesus, né, com o nascimento de Jesus, o advento de Jesus, e aí ele traz a moral evangélica cristã. Ele traz essa moral e diz que deve renovar o mundo, aproximar os homens, torná-los irmãos e que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Então, é como se passasse por estágios de evolução. Primeiramente foram postos os preceitos, os mandamentos, e aí mais na frente veio Jesus, justamente para botar em prática, para mostrar para as pessoas que realmente o que estava escrito poderia ser feito, e maravilhosamente feito, porque Jesus Cristo nos deu o melhor exemplo, o ser mais puro que existiu nessa terra. E aí, ele vem desenvolver, né, toda essa ideia de moral, ela vem sendo desenvolvida, porque nós somos seres ainda certamente ignorantes. A gente precisa ainda entender, a verdade vos dará assim que você puder entender essa verdade, né? Não adianta a gente dizer coisas maravilhosas para aqueles ouvidos que não querem ouvir. Então, a moral, ela vem justamente todas essa trajetória da palavra de Deus, através dos mandamentos, através da presença de Cristo no nosso meio, veio através de uma evolução. E aí, mais na frente, vem o cristianismo deixado por ele, e o espiritismo vem para colocar, de certa forma, isso de uma forma mais abrangente, para que a gente possa realmente se manifestar enquanto feitores dessa solidariedade humana, desse exercício de amor, de caridade. E isso é muito importante. Bom dia, Isabel. Tudo bom, tia? E isso é muito importante, porque se a gente for parar para pensar, não há nenhum grão de mostarda que não seja olhado por Deus. E se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente realmente
pode sair desse grau de inconsciência que a gente ainda se encontra, né? E é como ele diz, né, que quando Santo Agostinho, ele era um pagão, até porque ele viveu sobre os exercícios do pai, né? O exemplo do pai. Por mais que a mãe, Mônica, que futuramente foi consagrada Santa Mônica, que orava muito, era uma cristã fervorosa, né? Ele tinha como exemplo o pai. E o pai era um pagão, era uma pessoa que não tinha realmente desenvolvimento nessa linha de acreditar em Cristo, de ser uma boa pessoa. E como ele preferiu, até porque é uma coisa da sociedade, pegar o exemplo paterno, até porque ele, o homem, pegou o exemplo paterno. E aí, de certa forma, ele terminou adquirindo todos aqueles hábitos do pai. E é engraçado que por mais que Mônica, na época, que ainda não era santa, que Mônica, apesar de ser uma cristã fervorosa, ela nunca pediu ou obrigou que ele fosse à igreja, que obrigou ele de alguma forma a adotar Cristo para si, né? E aí, com a morte de Santa Mônica, ele, com todos os problemas que ele já tinha por conta desse relacionamento que ele tinha com a mãe de seu filho, Adeodato, eles tinham esse relacionamento e ele se via muito perdido, até porque ele buscava respostas de religiosidade, buscando entender as coisas que aconteciam na vida dele, e ele não conseguia pelos meios onde ele costumava buscar essas respostas. E aí se fez um clarão, diz que ele mal conseguia enxergar aquele clarão, porque era uma luz tão forte, que ele ficou atordoado com aquela luz. Mas aí Jesus vem e diz, porque... Cadê? Deixa eu ver aqui. Vem e diz... Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque realmente ele buscava uma resposta de tudo aquilo que ele estava vivendo. E depois disso, ele realmente passou a modificar. Quando a gente faz essa leitura, a gente percebe o quanto Allan Kardec nos mostra que, como Santo Agostinho vivia na questão do paganismo, como ele vivia de uma forma que era contrária aos preceitos deixados por Cristo, ele diz que depois dele ter visto a claridade, quando a gente enxerga a luz, enxerga a claridade, a verdade vos será dita. E aí, assim como ele dá aqui o exemplo de Santo Agostinho, como o exemplo que ele dá para nós e como o convite que ele dá para nós. Porque se Santo Agostinho conseguiu fazer a reforma íntima dele, como ele conseguiu realmente adotar, exercitar as leis de caridade, de amor, por que nós não? Entende? E esse realmente é o sentido de todo esse ensinamento que vem falando da parte evolutiva, que vem desde Moisés, passando por Jesus Cristo e trazendo o exemplo de Santo Agostinho para nós, que é considerado um dos doutores da lei, por ter compreendido através dos ensinamentos de Paulo, conhecido por Saulo, todos esses ensinamentos que ele passou para nós em forma de caridade, de cristandade, para com todos os que estavam à sua volta, com toda essa reforma íntima que ele se propôs fazer para que realmente mudasse de vida e fizesse algo que fosse realmente importante para ele e para a sociedade daquela época. Ele teve que combater realmente vários pensamentos, o pensamento de uma época, e sempre quando esses pensamentos fogem à regra, isso incomoda. Mas mesmo assim a gente não pode deixar de dizer a palavra de Deus, de
através das nossas ações, porque não basta dizer também, né? A gente tem que mostrar através das nossas ações o que realmente as nossas palavras querem dizer, não é isso? E aí, era essa a mensagem de hoje que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Vamos nos apegar ao exemplo de Santo Agostinho, vamos realmente nos ver como irmãos, né? Porque como ele coloca aqui no finalzinho do texto, né? Assim como ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga, estejamos nós em posição análoga, que é lado a lado de Santo Agostinho. Vamos nós também fazermos a nossa parte, vamos nós também seguirmos o caminho e trilharmos a nossa própria estrada de Damasco, né? Então eu vou pedir que quem pegou sua água, que nós façamos aqui a nossa vibração final, a nossa oração final, para darmos fim aqui finalizar o nosso evangelho do dia, tá bom? Obrigada, Isabel. Senhor Deus de misericórdia, nós vos agradecemos por esse momento de mais um encontro com a vossa palavra, de mais um encontro com essas pessoas queridas que querem estar próximas à sua palavra. Que nós possamos fazer com que a sua palavra, com que a sua mensagem de amor adentre os nossos corações, as nossas almas, para que nós realmente possamos fazer a nossa reforma íntima, para que possamos mudar através de nós o nosso entorno, levando mais amor, mais caridade, mais solidariedade ao próximo, para que nós possamos realmente fazermos parte dessa mudança, dessa regeneração de que o mundo tanto precisa. Nós vos agradecemos por toda a vida, pela saúde, por estarmos bem hoje. Pedimos pelas pessoas que hoje sofrem com a Covid-19. Pedimos que as pessoas que estejam internadas, que as pessoas que estejam precisando do vosso amparo sejam socorridas. Que nós possamos realmente estarmos mais atentos, que nós possamos cuidar, pensar no coletivo, pensar que não é só conosco, não é só dentro da nossa casa, que nós precisamos realmente pensar no coletivo, que o amor de Jesus Cristo não é só com aqueles que nós amamos, porque o outro também está em nossa responsabilidade. Então, eu peço que a nossa semana seja abençoada, que a nossa semana seja repleta de boas vibrações, que estejamos vigilantes com relação aos nossos pensamentos, com relação às nossas ações, que realmente possamos fazer o exercício de Cristo e nos lembrar a cada dia de que não estamos sós. E um bom dia para todos vocês, um bom domingo e que assim seja. Obrigada a Mari Paulo, Ana, muito obrigada, Isabel, obrigada a todos vocês que estiveram aqui, Marco, Ana, Viviane, Valéria Fontinelli, João, Lídia Brito, Cristiane. Muito obrigada a todos vocês e um bom domingo.